Olá meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade no livro de Física, na página 61, e nós vamos falar sobre as noções sobre vetores e composição de movimentos. No início deste caderno, estudamos grandezas físicas, escalares e vetoriais, de forma que já conhecemos a necessidade de especificar, além do valor numérico, intensidade ou módulo, a direção e o sentido das grandezas vetoriais. Frequentemente, deparamos com informações que são transmitidas a fim de orientar sobre direções e sentidos, como em placas indicativas nas rodovias. Então, olha só, nas placas nas rodovias, nós temos de zona leste para baixo, contorno à esquerda, centro, zona norte acima. Então, elas vão nos mostrando as direções a seguir. Já falamos também sobre a importância de não confundir direção com sentido, por serem conceitos diferentes. Quando dois ciclistas percorrem uma mesma rodovia retilínea, eles têm a mesma direção, podendo ser no mesmo sentido ou em sentidos contrários. Na imagem abaixo, vemos uma ciclovia com duas indicações diferentes de sentido e uma única direção. Então, a rodovia, em geral, em si, ela vai ser a direção. Agora, setinha para frente, setinha para trás, teremos o nosso sentido, tá? Até agora, em nosso estudo de cinemática, tratamos as grandezas, velocidade e aceleração com caráter escalar, pois não estávamos preocupados com sua natureza vetorial ou com a necessidade de informar suas direções e sentidos. É importante perceber que essa visão não induz a conceitos errôneos, pois as trajetórias seguidas pelos móveis eram previamente conhecidas em nossos exemplos. Quando representamos uma grandeza vetorial, é importante compreender que a indicação da flecha mostra o sentido de movimento e que o tamanho da flecha representa o valor numérico ou o módulo daquela grandeza. Nas ilustrações a seguir, vemos dois carros que se movem por uma mesma estrada retilínea e, portanto, na mesma direção. Os carros estão se movendo no mesmo sentido, na primeira situação com suas velocidades iguais em valor numérico, módulo, e na segunda situação com velocidades diferentes. Então, olha só, os dois primeiros carrinhos, o azul e o vermelho, eles estão movendo, né, na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma velocidade. Por que eu sei que é a mesma velocidade? Os vetores estão do mesmo tamanho. Já na outra situação, eu tenho os mesmos dois carros com mesma direção, mesmo sentido, porém o carro vermelho possui uma maior velocidade. Por que eu sei disso? Porque o meu vetor é maior, tá? Agora, na última situação, eu tenho os mesmos dois carros na mesma direção, porém em sentidos contrários. Um sobe e o outro desce. E eles estão com o quê? Com a mesma velocidade. Vou contar por esses tracinhos aqui, tá? O azul tem 1, 2, 3 tracinhos. O vermelho tem 1, 2, 3 tracinhos, tá? Então, eles têm a mesma velocidade, porém sentidos diferentes. Agora, vamos lá para a página 62. No último caso, os carros se deslocaram com velocidades iguais, porém em direções distintas. Perceba que, em todos os casos, a direção da velocidade é dada pela reta suporte, que passa pelos vetores. Já sabemos que os conceitos de movimento e repouso são relativos e dependem do referencial de observação. Agora vamos estudar especialmente o comportamento da velocidade de um corpo quando é observado de referenciais distintos. Imagine um garoto parado dentro de um ônibus soltando uma bolinha. Então, ele solta a bolinha para cima. Não, na verdade, ele vai jogar a bolinha para baixo. Me perdi. Um observador no interior do ônibus notará que a bolinha tem velocidade apenas vertical. Ele acha que a bolinha vai apenas para cima. Enquanto um observador fora do ônibus, em repouso em relação ao solo,
notaria que a bolinha tem uma velocidade diferente, pois estaria caindo e se movendo para a direita, trajetória contínua em laranja no esquema. Então, olha só. A gente tem um menino dentro do ônibus, ele vai jogar bolinha. Para o menino, a bolinha foi lançada para cima. Mas a menina que estava do lado de fora do ônibus e viu a cena, para ela, a bolinha vai cair até chegar na última cena. Então, primeiro, em outro exemplo, considere um rio com velocidade da correnteza VC, relativa às margens do rio e uma pequena lancha que consegue desenvolver uma velocidade VB, também relativa às margens do rio. Nas situações a seguir, vamos determinar a velocidade resultante da lancha em relação às margens do rio em 3 condições de maior interesse. A lancha se movimenta a favor da correnteza. Então, olha só. Quando ela está a favor da correnteza, os 2 vetores para o mesmo lado. Nesse caso, um observador em repouso nas margens do rio calcula que a velocidade resultante VB da lancha equivale à soma vetorial da velocidade própria do barco com a velocidade da correnteza. Então, olha, velocidade do rio, não tá focando. Vocês vão ter que olhar aí no livro. Velocidade do rio é igual à velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Quando elas estão para o mesmo lado, eu vou somar, tá? A lancha se movimenta contra a correnteza. A correnteza está para um lado, a lancha está indo para o outro. Então, quando eu tenho vetores em posições diferentes, eu vou subtrair, tá? E agora, eu tenho a lancha se movimenta, mantendo sua velocidade própria perpendicular às margens do rio. Então, ó, o rio tá indo assim e a lancha tá cortando ele. Então, o que nós vamos fazer? Um teorema de Pitágoras, que é a relação do triângulo retângulo. Eu vou fazer velocidade do rio ao quadrado igual velocidade do barco ao quadrado mais velocidade da correnteza ao quadrado, tá bom? E por fim, vamos falar de noções sobre lançamento horizontal. No tópico anterior, vimos que o movimento resultante dos corpos pode ser interpretado como a composição de movimentos independentes a partir do princípio de Galileu. Sendo assim, vamos analisar de forma simples o movimento de um objeto arremessado horizontalmente, desconsiderando a resistência imposta pelo ar atmosférico. Quando arremessamos horizontalmente um objeto sob a ação exclusiva de seu peso, a única aceleração atuante é a da gravidade imposta pela Terra, de modo que o movimento vertical pode ser encarado como um movimento uniformemente variado, MUV. Por outro lado, na horizontal temos a ausência de aceleração, de forma que o movimento pode ser considerado uniforme, MU. As combinações desses 2 movimentos compõem o movimento resultante do objeto quando arremessado horizontalmente. Então, se eu jogar bolinha, eu quero jogar pra frente, né? Eu vou jogar pra lá. Então, a tendência é cair. Então, primeiro, quando ela está indo em linha reta, eu tenho MU. E quando ela começa a cair, eu vou ter MUV, tá? Se mantivermos inalterada a altura de queda do objeto, uma maior velocidade horizontal fará o alcance experimentado ser maior sem causar mudanças em seu tempo de queda, sendo nula a velocidade da direção vertical no instante inicial da queda. Aí vocês vão fazer a parada obrigatória da página 65 e a parada complementar da 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e o finalzinho de 74, tá? Essa parada complementar vai valer 2 pontos. E em biologia, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do fósforo, tá? Valendo 1 ponto. Aí vocês vão ter até a próxima aula para me entregar
tudo. Combinado?